Oi, gente! Voltamos! Para quem não sabe, eu tenho um problema que é compulsão alimentar. Sempre que alguma coisa mexe com o meu emocional, quando eu fico muito feliz ou quando eu fico muito triste, eu sinto vontade de comer alguma coisa. Geralmente é uma coisa que você gosta muito. No meu caso, é o doce. Então eu sinto muita vontade de comer doce, de comer chocolate, de comer bolo. Se não tiver nada disso, até uma bala, um doce de amendoim vai suprir essa necessidade. E a compulsão alimentar não é simplesmente o fato de você comer esse doce, é o fato de que você tem que comer muito, né? Se você fizer um prato de brigadeiro, você tem que comer esse prato de brigadeiro até o final, ou até você passar mal, ou até você ficar enjoada, entendeu? E esse é o perigo. Eu sempre fui acima do peso, desde criança eu sempre fui gordinha, né? Aquela criancinha gordinha, aquela adolescente gordinha e adulta gorda. Nunca fui magra na minha vida. Já tive picos, né? Tentei fazer dieta, emagreci um pouco, depois engordei de novo. Nunca cheguei ao meu peso ideal. E provavelmente é por isso. Eu nunca coloquei na minha cabeça que eu tinha esse problema e que eu tinha que tratar isso pro resto da minha vida. Que isso é uma coisa que a gente vai ter que tratar pro resto da vida. A gente tem que se controlar sempre, né? E hoje eu tenho isso pra mim. Hoje eu controlo o que eu como, eu tento controlar dentro da minha casa o que entra, tanto pra mim quanto pros meus filhos e pro meu marido, né? Se eu vou numa festa, eu me controlo, eu tento controlar tudo que eu vou comer. Se eu gosto muito de bolo, se eu vou numa festa, eu gosto muito de comer o bolo e o docinho. Então, eu vou escolher, ou eu vou comer o bolo, ou eu vou comer o docinho. Se eu vou comer o bolo e o docinho, eu não vou comer salgadinho, eu não vou tomar refrigerante, porque eu não tomo mais refrigerante. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. No começo foi muito difícil aguentar certas coisas. Hoje eu já me acostumei e já consigo me controlar muito mais, muito mais. Quando a gente começou na pandemia, não podíamos mais sair de casa, ficar preso, não podia mais ir à igreja, não podia mais sair. E ficou todo mundo dentro de casa, todo mundo atordoado, a gente só comia e via televisão. Não podia fazer mais nada. E eu acabei ficando mais sedentária e eu acho que eu engordei até mais do que eu estava antes da pandemia. De junho até agosto, comecinho de setembro, eu estava muito mal. Eu até achei que eu tinha pego Covid, porém não era. Eu estava sentindo muita falta de ar, eu estava me sentindo muito mal e meu marido achou que poderia ser Covid, né? Porque eu estava sentindo umas dores e ele falou, vou te levar no posto. Aí ele me levou no posto e não era nada. Mas por que da dor? Né? Por que da dor? Por que da dor? E até o ponto de a gente acordar de madrugada porque eu estava com falta de ar e não estava conseguindo respirar. E até a gente perceber que isso estava acontecendo porque a minha pressão estava alta e porque eu estava muito acima do peso. E quando eu acordei, foi porque uma amiga me convidou para fazer uma aula de zumba. Alice, minha amigona do coração, me convidou para fazer uma aula de zumba. E eu fui com ela. No começo eu não queria ir, porque eu tenho, para quem não sabe, não me conhece, né? Eu tenho um problema no pé, que há 3 anos atrás
Eu caí e quebrei o tornozelo, coloquei uma placa com 10 parafusos no tornozelo. E pra mim, o médico falou que eu teria que emagrecer, né, um pouco, no mínimo 10 quilos, pra não colocar tanto peso nesse pé. E eu não liguei, porque pra mim eu achava que eu não conseguiria emagrecer nunca, que isso seria uma coisa impossível na minha vida. Então eu não liguei porque ele falou. Quando ela me chamou pra ir pra aula, foi eu, minha filha, só que eu não queria ir. Minha filha insistiu, né? E vamos. Foi muito legal, gostei muito. E isso me incentivou muito a começar a me exercitar. Porque eu ia pra aula e eu não conseguia fazer exercício. Foi bem difícil no começo. Muitas coisas que faziam, muitos exercícios que faziam na hora da aula, eu não conseguia fazer. E aquilo me incomodou demais, E eu não faltei quase aula nenhuma, desde que eu comecei a ir até terminar, que foi uma zumba de época de eleição. E quando acabou a eleição, acabou a zumba também, infelizmente. Assim que a gente começou a ir pra zumba, a gente começou a diminuir a alimentação. Eu comia 3 pães de manhã, com mortadela ou com manteiga, e eu comecei a comer um pão só. Não tirei açúcar nem nada disso, eu só reduzi mesmo a quantidade de comida que eu comia um pratão de comida, sempre gostei de comer. Comia um pratão de comida, comia 3 pães de manhã. De tarde a gente comia doce, verdade, o Sete ali falando, minha filha. A gente sempre pedia pro Marlon comprar algum doce na padaria, lembra? Verdade. E isso a gente reduziu, a gente tentou tirar ao máximo essas coisas. E eu não me pesei assim que eu comecei a diminuir esse exagero de comida, né? Eu só simplesmente ia pra zumba. De manhã a gente começou a fazer um exercício físico em casa com a ajuda da Carol Borba, né? A gente colocava o vídeo dela e ficava tentando fazer os exercícios dela em casa. E eu não me pesei. Quando eu percebi que eu estava emagrecendo, eu fui me pesar. E eu estava com 133 quilos e 500, né? 133 quilos e 500. Porém, eu já tinha perdido peso. Eu acredito que eu estava com mais de 135, mas eu estou contando como se eu estivesse com 135 quilos no começo. Eu tô fazendo essa contagem a partir de 135. Hoje, eu estou com 102 quilos. O que eu fiz para perder isso? Foi só isso? Eu tirei o pão e comecei a fazer os exercícios físicos? Não, não foi só isso. Quando eu percebi que eu estava perdendo peso, eu fiquei muito animada. E eu continuei cada vez mais fazendo. A aula lá de zumba acabou, então eu sabia que a aula ia acabar e eu queria mais, né? Então eu comecei a caminhar de manhã na praça. Ia pra praça com a minha filha, com a minha amiga também. Yasmin, e às vezes com o meu marido, e a gente ia pra praça caminhar sempre. E aí eu conheci a Maria, que é minha professora de ginástica. Ela dá aula de ginástica nos bairros, na praça de Miguel Couto, e ela me via caminhando e ela me chamou para participar da aula, e eu estava com muita vergonha e eu fiquei um tempão que eu não ia porque eu estava com vergonha mesmo. Aí eu comecei a ir na aula dela e tô até hoje. Foi muito bom para mim e eu fiquei tão animada com isso tudo, com os exercícios, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu até comecei a fazer uma faculdade de educação física, mas eu tô bem no início. Quando eu percebi que eu estava perdendo peso, eu comecei a querer me aprofundar mais nisso. E aí, além de só diminuir minha alimentação, eu quis
procurar mais coisas. Então eu comecei a fazer pesquisa sobre alimentação, o que o alimento faz com a gente, o que o alimento traz de bom para o nosso corpo, sobre nutrição em geral. E eu percebi que tem 2 alimentos que o meu corpo precisa, mas nem tanto, que é o açúcar e a farinha branca. A farinha branca no organismo vira açúcar, né? E o açúcar é altamente inflamatório para o nosso corpo. Então eu cortei o açúcar refinado não entra mais na minha casa, na minha alimentação. Não vou falar que não entra mais na minha casa, porque eu tenho 3 filhos e um marido. Então não é tudo que eles comem sem açúcar ou com adoçante, como eu faço para mim. Meu marido gosta de um suco com açúcar, ele não toma suco com adoçante, ele não gosta. E as crianças vão com ele. Ainda não consegui introduzir totalmente, mas eu estou tentando, não vou desistir. Mas na minha alimentação e na da minha filha que me acompanha, a gente tirou o açúcar e a farinha branca também. Ou seja, eu não como pão, eu não como bolo na maioria das vezes, eu só como bolo. Se eu for numa festa e eu só como um pedacinho assim, só se for aquele bolo, sabe? Que eu não consegui resistir mesmo. Se for uma coisa assim que eu olho assim e os meus olhos, não quero, eu não como. E eu não como salgadinho, evito total comer salgadinho. Mas você não come mais nada disso? O que você faz? O que você come? Gente, aqui no canal eu vou mostrar pra vocês substituições que a gente pode fazer. O primeiro vídeo que eu tô trabalhando sobre isso é sobre o pãozinho, o que eu como no café da manhã, tá? Vai ser o próximo vídeo. E mostrar como que se faz também. Outra coisa que eu introduzi na minha rotina foi o jejum intermitente, né? Muita gente falava comigo, eu falava, nossa, ficar esse tempo todo sem comer, 12 horas sem comer, meu Deus do céu, eu vou passar mal, não vou aguentar. Gente, foi maravilhoso pra mim. Foi maravilhoso pra mim. Quando eu comecei, parece que assim, ele elimina coisas ruins que tem no nosso corpo. É muito bom, foi muito bom pra mim. Não vou falar que é bom pra todo mundo, porque tem restrições, pessoas que são diabéticas, tem várias coisas, vários poréns, né? Que você tem que pesquisar mesmo e ver se é viável pra você. Pra mim foi maravilhoso. Eu comecei com um jejum de 12 horas, né? O que é um jejum de 12 horas? Você janta até as 7 da noite ou até as 8 no máximo, e você vai ficar até as 8 da manhã do outro dia sem se alimentar, só bebendo água ou chá sem açúcar. Acabou, você fez o seu jejum de 12 horas. É uma coisa maravilhosa, você fica com o corpo mais leve. Quem nunca fez jejum intermitente, tenta fazer. Hoje eu já faço um jejum de 16 horas, né? Eu tomo café da tarde ou eu janto até as 7 da noite e fico até as 10 ou 11 horas sem comer, porque eu vou pra ginástica, ou eu vou correr de manhã, vou caminhar, e aí chego em casa, vou fazer minhas coisas e quando eu vejo já são 10 horas, já são 11. E aí ou eu já parto pro almoço, né? Ou eu faço de 16 ou eu faço de 12. Ou eu já parto pro almoço ou eu tomo café da manhã depois que eu chego da ginástica ou da caminhada. Vou falar agora sobre orçamento, porque minha vida financeira não é alta, né? Eu sou pobre e uma das coisas que eu achava difícil fazer dieta era fazer uma dieta sem ter condições de comprar certas coisas. Gente, a melhor coisa que tem são alimentos naturais, tá? Vai pra feira. Feira. Aveia é uma farinha maravilhosa. Quase tudo que você for fazer com farinha, você pode fazer com farinha de aveia, tá? Farinha integral,
também, farinha totalmente integral. Eu consegui achar, tá, no mercado, uma farinha totalmente integral. Ou, gente, procure empórios, loja mesmo de produtos naturais, você vai achar tudo isso. Pesquisem, tá? Pesquisem coisas mais em conta que a gente consegue achar. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando receitinhas que eu faço pra mim, que eu faço pra minha família, que são um orçamento baixíssimo, maravilhoso, super cabe no bolso de todo mundo. Tá bom, gente? Adorei conversar com vocês, foi o máximo. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, não esquece, se você é novo no canal, se inscreve, curte, aperta o sininho, compartilha com quem você acha que precisa, né, que quer saber mais sobre esse mundo. E vem!